Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero estar te deixando uma palavra de meditação que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, do seu capítulo 15, lá no seu versículo 3 em diante, no nome do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor Jesus vai dizer bem assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, ele está falando para aquele povo que tinha um povo que falava que Jesus não tinha ressuscitado dentre os mortos, que a ressurreição não era verdadeira, que a ressurreição não era certa no nome do Senhor Jesus, né? Eles falavam que não tinha ressurreição no nome do Senhor Jesus, né? Só que Paulo, ele estava falando para aquele povo que ele tinha testificado que sim, que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, que Jesus, ele morreu, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou no nome do Senhor Jesus. E ele fala bem assim para aquele povo: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também a nossa fé. E assim somos todos considerados como falsas testemunhas de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Aqui ele está falando para aquele povo: se vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos, a nossa pregação está sendo vã, a nossa fé está sendo vã no nome do Senhor Jesus, se é que não tem ressurreição de mortos conforme vocês estão falando, né? E ali ele começa a falar mais para aquele povo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão em Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e a força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés, no nome do Senhor Jesus. Aqui é Paulo falando para aquele povo que sim, que havia ressurreição dos mortos, sim, que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, que assim como porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, né? No nome do Senhor Jesus. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Aqui ele está falando que o último inimigo de Jesus, de Deus, é a morte. Que Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai aniquilar a morte, porque tudo está sujeitado debaixo de seus pés, no nome do Senhor Jesus. E ele fala para aquele povo: não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa, né? Ele está falando aqui para aquele povo: vigiai.
Vigiai para que não pequeis, porque nem todos têm o conhecimento de Deus. Aquele povo que estava falando que Jesus não tinha ressuscitado dentre os mortos e que não haveria ressurreição, eles não tinham conhecimento de Deus, eles não tinham conhecimento das Escrituras no nome do Senhor Jesus, né? E ele fala que é para vergonha de quem? Para vergonha nossa, para vergonha vossa, no nome do Senhor Jesus, né? Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? No nome do Senhor Jesus. E lá ele vai falar: insensato, o que tu semeias não é vivificado primeiro, se não morrer? Quando a gente vai plantar algo, para a gente plantar isso, primeiro vem uma semente. A gente planta a semente, a gente enterra aquela semente, é como em sinal daquela semente estar morrendo. Para aquela semente crescer e brotar, ela precisa ser enterrada. Conforme ela vai ser enterrada, ela cresce, ela vai dar seu fruto, ela vai dar a sua árvore. E é o que ele está falando aqui, né? O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. No nome do Senhor Jesus. Aí ele fala, né? Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual no nome do Senhor Jesus, né? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivente, no nome do Senhor Jesus, né? Alma vivente, espírito vivente, são completamente diferentes, né? O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão que ele aqui está falando, que é o próprio Jesus, é o espírito vivente, né? Porque Jesus, ele veio na terra como carne, como osso, assim como eu, como você. Mas ele era filho de Deus, ele era um espírito vivente. Mas não veio primeiro o espírito natural. Não veio primeiro o espírito, não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, aqui ele está falando de Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu, que ele está falando de Jesus, né? No nome do Senhor Jesus. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. No nome do Senhor Jesus. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormimos, mas todos seremos transformados. Aqui ele está falando que nem todos nós vai passar pela morte de morrer, de ser enterrado, né? Mas a gente vai ser transformado, né? Aqui ele está falando num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta tocar. E os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nos seremos transformados no nome do Senhor Jesus. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, é Ele que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabemos que o vosso trabalho no Senhor não é vão, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo ministre melhor no seu coração, que o Espírito Santo te dê entendimento desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu desejo para você um dia abençoado,
um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia cheio da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.